Hoje nós estamos entrando no nosso 7º dia de reconstrução. Você que não esteve conosco nos anteriores, todos os estudos estão no nosso canal do YouTube, então todos os outros 6 estão no canal do YouTube, que nós fizemos todas as manhãs nessa semana, e você pode acessar lá, IPC Vida Nova. Depois eu vou passar certinho o endereço para você, mas é IPC Vida Nova. Você chega lá, tem todas as ministrações anteriores, as 6 ministrações que nós tivemos do nosso tempo de reconstrução. A cada dia nós vamos aprendendo com Neemias lições importantes de como que nós reconstruímos a nossa vida, como que nós reconstruímos a nossa família, como que nós reconstruímos a nossa casa, a nossa vida financeira, como que nós reconstruímos a nossa história, tá? É possível que a tua vida seja reconstruída? É. Deus tem propósito de reconstruir a tua vida? Deus tem. Na verdade, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é sempre um propósito de reconstrução. Não importa aonde a sua vida está hoje, Deus deseja reconstruir a tua vida e a tua história. Creia em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para crer e para confiar em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler ainda a primeira parte ali do capítulo 2 de Neemias. Nós vamos ler hoje a partir do verso de número 4 e tirar algumas lições para a nossa vida, lições importantes nesse processo nosso, nesse tempo de reconstrução. Uma vez que você tomou a decisão na tua vida de reconstruir, uma vez que você tomou a decisão de não desistir da tua vida, uma vez que você tomou a decisão de que 2020 será uma bênção na tua vida, então agora nós precisamos aprender ou lembrar de princípios que são importantes e começar a aplicá-los na nossa vida, tá? Então, o propósito nosso aqui é aprender ou lembrar de princípios que são importantes para nossa reconstrução e começar a colocar em prática, tá? Comece a colocar em prática na sua vida estes princípios em nome de Jesus, tá? Então, Neemias capítulo 2, a partir do verso de número 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir para a cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira e para as vigas das portas da cidade que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. E o verso de número 10, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Até aqui. Bom, o tema que nós vamos trabalhar hoje, no nosso 7º dia, é esse daqui. Se aproxime de pessoas-chave, tá bom? Se aproxime de pessoas-chave, evite surpresas e comece a incomodar. É isso que nós vamos aprender hoje, tá? São esses os princípios que nós vamos refletir nessa manhã. Se aproxime de pessoas que são chave, evite surpresas e comece a incomodar. Bom, nós estamos lendo Neemias e nós vimos que o povo de Deus havia voltado para Jerusalém depois de
70 anos, 70 e poucos anos de escravidão. Neemias, ele nasceu no tempo do exílio, na Babilônia. Ele era um israelita, ele era alguém do povo de Deus, mas ele nasceu no tempo do exílio e ele construiu a sua vida na Babilônia e ficou por lá. Ele não veio junto com os que vieram para Jerusalém. E Neemias, ele ficou durante o tempo que ele estava na Babilônia, ele trabalhava como copeiro do rei, o que era uma profissão muito importante e uma profissão extremamente de confiança do rei. Então, Neemias, ele tinha uma vida muito, muito boa lá. Mas um dia ele ficou sabendo do que estava acontecendo em Jerusalém e Deus começou a incomodá-lo. E Deus começou a incomodá-lo e dizer, Neemias, você precisa ir para Jerusalém e você precisa reconstruir os muros. E Neemias, ele obedece ao chamado de Deus, né? Um dos seus irmãos vem, conta tudo o que está acontecendo lá em Jerusalém. Neemias chora muito, ele fica muito triste, mas durante esse tempo de choro e de tristeza, a palavra de Deus diz que ele ora e jejua. Ele passa esse tempo em oração e jejum. E depois de 4 meses, então, ele começa a tomar as atitudes. Durante esse tempo de oração e jejum, Neemias também vai fazendo seus projetos de como que ele poderia ir, de como que ele poderia construir ou reconstruir os muros de Jerusalém. Ele vai organizando as coisas e aqui, a partir do capítulo 2, 4 meses depois, né, de que ele recebe essa notícia e que ele recebe esse chamado de Deus, ele então começa esse caminho aqui, que é o que nós estamos lendo, quando ele vai conversar com o rei. O rei pergunta por que ele está triste, e ele fala que é porque os muros estão derrubados, o seu povo está completamente destruído, a cidade de Jerusalém está um monturo, está completamente destruída, e ele então fala para o rei que ele sente no coração o desejo de ir lá e reconstruir, e pede para que o rei conceda que ele vá reconstruir os muros. O rei permite que ele vá, e aí o texto que nós lemos aqui, o rei permite que ele vá, e aí ele pede cartas porque ele vai sair dali, onde eles estão, da Babilônia, e ele vai percorrer um caminho longo até chegar em Jerusalém. E durante esse caminho ele vai passar por muitas províncias e ele vai se encontrar com muita gente. Então ele pediu cartas, porque era uma espécie de segurança que ele tinha, né? Autorização que ele tinha para poder fazer esse caminho. Tá? Então ele pede essas cartas e também ele pede para o rei material, para que ele possa, chegando em Jerusalém, ter o material suficiente para começar a sua construção. Tá bom? O texto também fala, aqui no último verso, que quando Neemias ele toma essa posição, algumas pessoas já começam a se levantar contra ele quando percebe que ele se posicionou para reconstruir. É muito importante nós olharmos para essa história, para a vida de Neemias, nesse processo de reconstrução, porque eu vou dizer a verdade para você. Isso tem muito a ver com a nossa vida. Tem muito a ver. Você que tomou uma posição de reconstruir a tua vida, você que tomou a posição de reconstruir algo na tua vida, existem alguns cuidados que nós temos que tomar, existem algumas prevenções que nós temos que ter na nossa vida, algumas certezas que nós temos que ter, tá? Então você, assim como eu, que decidiu reconstruir a tua vida ou reconstruir algo na sua vida, existem algumas coisas que nós temos que, algumas posições que nós temos que tomar, algumas atitudes que nós temos que tomar, que Neemias apresenta aqui nesses versos. A primeira atitude aqui que eu quero partilhar com você é essa daqui, a conexão, o conectar-se. Neemias, ele constrói um processo de reconstrução se aproximando de pessoas, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E se você tem o desejo de reconstruir algo na sua vida, se você tem o desejo no teu coração de reconstruir, seja na vida pessoal, seja na família, seja numa vida profissional, se você tem o desejo de reconstruir, o que eu digo para você é o seguinte: ninguém faz nada sozinho. E nós temos que abrir o nosso coração para conexões, nós vamos precisar nos conectar com pessoas, e nós precisamos também ter sabedoria para não nos conectarmos com pessoas que não irão nos ajudar. Às vezes até irão nos atrapalhar, irão impedir que a gente consiga reconstruir. Então, uma vez
que eu tomei a decisão de reconstruir algo na minha vida, eu tenho que entender que neste processo de reconstrução da minha vida, eu preciso que pessoas estejam me ajudando, tá? E isto, gente, é extremamente importante. Ninguém faz nada sozinho. Tudo que a gente faz tem outras pessoas que estão envolvidas, né? Todo o processo da nossa vida, nós vamos ter pessoas que estão caminhando conosco. Então, primeira coisa é isto. Eu tenho certeza de que eu irei reconstruir. Mas para reconstruir, eu tenho certeza que eu irei eu irei precisar da ajuda de pessoas. Pessoas que me ajudem, pessoas que me orientem, pessoas que de alguma forma estejam caminhando comigo. E aí, o que eu tenho que pensar, uma vez que eu sei que eu vou precisar que pessoas estejam caminhando comigo, que eu não vou conseguir fazer sozinho, eu tenho que pensar que tipo de pessoas eu tenho trazido, eu tenho caminhado ao lado, e que tipo de pessoas eu preciso para alcançar o meu projeto de reconstrução da minha vida, tá? Então, eu coloquei aqui algumas coisas que são importantes. Primeiro, pessoas que nos instruem. Então, que tipo de pessoa você precisa para reconstruir? Você precisa de pessoas que te aconselhem, pessoas que te orientem, pessoas que te ajudem a compreender, a entender. Tá? Então, eu preciso, se eu quero, por exemplo, restaurar meu casamento, eu e a minha esposa, de repente, estamos com problemas no casamento e estamos há muitos anos vivendo um machucando o outro e com muitas feridas na alma, e de repente eu decidi reconstruir meu casamento. Tudo bem, beleza, é possível? Claro que é. Mas eu não consigo fazer isso sozinho, nem eu e ela sozinhos. Nós precisamos de ajuda. E o que a gente vai fazer? Seja através de um livro, seja através de vídeo, seja através de uma orientação, de um acompanhamento, de uma mentoria, seja através de um curso, de uma terapia. Mas eu irei precisar de pessoas que me instruam, pessoas que me ensinem, que me ajudem. Seja para o que for que você quer na sua vida, você vai precisar de pessoas que te orientem, pessoas que te ajudem. Então, se você está pensando num projeto de reconstrução da tua vida, de alguma área da tua vida, entenda isso. Você irá precisar de pessoas que te instruam. Tá? Não vá pela tua cabeça só. Não vá sozinho, porque por mais inteligente, capacitado que você seja, o nosso caminho muitas vezes está viciado, assim, sabe? E a gente precisa de um outro olhar. Às vezes a gente está olhando, a gente não consegue ver uma saída. Aí a gente chama alguém e diz, olha aqui. A pessoa olha e fala, oh, vai por aqui. Aí você diz, nossa, mas eu estou olhando aqui o tempo todo e não consegui ver. Sabe, às vezes a gente tem um olhar viciado. Às vezes a gente tem um pensamento viciado a respeito da vida, das coisas. E a gente precisa de alguém que se aproxime e que nos dê um outro olhar, que nos dê uma outra perspectiva, que nos ajude numa outra maneira de olhar para a situação. Alguém que nos instrua, alguém que fale, alguém que nos ensine. É o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo um com o outro. Isso aqui é um passo importante, porque ninguém constrói nada sozinho. Nós vamos construir juntos. É como Paulo diz lá em 1 Coríntios, né? Eu plantei, Apolo regou, e Deus dá o crescimento. O crescimento vem de Deus, mas eu preciso plantar. Eu preciso plantar, mas eu vou precisar de alguém que me ajude a regar. Você está entendendo? Então, todo projeto, ele acontece a três mãos. A de Deus, que é a mais importante, a sua, que é o ponto de partida, e a de outras pessoas, que irão te ajudar, que irão te instruir, que irão estender as mãos para você, que irão te orientar em todo o processo. Então, se eu quero reconstruir, eu tenho que estar disposto à conexão e saber que eu preciso de pessoas que me instruam, pessoas que abram portas, pessoas que me deem oportunidade, que abram portas. Nós precisamos, certo? Nos aproximar de pessoas que possam nos ajudar, pessoas que possam nos instruir, pessoas que possam abrir portas para nós, pessoas que possam dar oportunidades para nós. Nós precisamos abrir nossa vida, ter relacionamento com pessoas que possam nos dar oportunidade, certo? Pessoas que possam nos ajudar em algum processo da nossa vida. Por isso que é importante você construir amizades sinceras com pessoas que são saudáveis, com pessoas que são abençoadoras, porque essas pessoas irão abrir portas para você. Às vezes um contato que você precisa por causa de um emprego, às vezes uma orientação, alguém que você vai conversar com um amigo seu, ele diz, olha, vocês estão precisando de ajuda no casamento, eu conheço alguém que pode ajudar. Quem que é esse daí?
é uma pessoa que abre portas, pessoa que te orienta, pessoa que te quer bem, pessoa que cuida bem da sua própria vida, vai te ajudar também na sua vida. Então, eu devo me aproximar de pessoas que abrem portas, pessoas que não são egoístas, pessoas que não são egocêntricas, pessoas que não pensam só em si, pessoas que ajudam, que contribuem. Essas pessoas eu tenho que me aproximar. Né? Então, pessoas que me instruam, pessoas que abram portas, pessoas que contribuem, né? Pessoas que ajudam. Porque hoje nós vivemos numa época em que tem muita gente que não ajuda ninguém, só pensa em si. E porque só pensa em si, acaba sozinho. Né? E eu falo para vocês, gente, sinceramente, nos últimos de uns anos para cá, eu perdi muito tempo com gente que não queria nada com a vida, com gente que não levava a vida a sério, que só fazia eu perder tempo, perder o foco do meu caminho. De um tempo para cá, eu tomei uma decisão diferente. Eu quero estar numa comunidade saudável, eu quero conviver com pessoas saudáveis, certo? Eu quero ajudar pessoas que queiram ser ajudadas. E eu quero ser ajudado por pessoas que queiram ajudar. Porque esse é um caminho que vai acontecer na nossa vida. Todos nós vamos, no nosso caminho, ser ajudado por alguém, e todos nós vamos ter a oportunidade de ajudar alguém. E é essa convivência que eu quero. Essa convivência. Eu quero caminhar ao lado de pessoas que me instruam, pessoas que abram portas para mim, pessoas que contribuem com a minha vida. E eu quero também contribuir com a vida das pessoas, abrir portas para as pessoas. E eu quero também orientar as pessoas com aquilo que eu já sei. Eu não quero guardar só para mim o conhecimento. Eu estou aqui compartilhando aquilo que eu conheço. Por quê? Porque eu creio que a melhor maneira que tem da gente crescer é junto. E eu quero crescer com você. E eu tenho descoberto que o nós é muito mais poderoso do que o eu ou o você. O nós é muito mais poderoso. O nós, ele é muito mais poderoso do que o eu e do que o você. Quando nós conseguimos criar esse ambiente de comunidade, quando a gente se ajuda, quando a gente abre portas um para o outro, quando a gente contribui um com o outro, quando a gente orienta um ao outro e partilha aquilo que nós sabemos, nós todos vamos muito além. É assim, um pode gerar mais um, certo? Dois pode gerar mais dois. Mas se o 1 e o 2 estiverem juntos, eles não vão gerar 3. Eles podem gerar 9, 10, 12. O que eu quero dizer para você, essa sinergia, né, que fala, é esse o termo que se usa, sinergia. Essa capacidade de que eu e você, juntos, nós conseguimos produzir muito mais do que separados. Quando nós estamos juntos, nós podemos construir muito mais. Por isso que eu gosto de você aqui, porque você comigo, nós estamos construindo muito mais. Você está me entendendo? Então é muito importante, a conexão é muito importante. E aqui, 4, pessoas que são companheiras. Pessoas que não abandonam no meio do caminho. Porque tem gente que está com a gente na festa, né? Quando está tudo bem, quando as coisas estão boas com você, quando o dinheiro está no teu bolso, quando você está famoso, quando você está reconhecido, quando as coisas estão caminhando bem para você, aí tem gente que se aproxima, se encosta em você, são os parasitas, né? E fica ali sugando, fica sugando. Num dia que você passa por uma dificuldade, que você tem uma necessidade, que alguma coisa acontece, essas pessoas, somem. Entendeu? Então, gente que não é companheira, gente que não partilha do mesmo pão, gente que não vive com você as lutas da vida também. Então, e é lógico, gente, que isso aqui é uma via de mão dupla, tá? Por quê? Porque você só vai conseguir conviver ao lado de pessoas que te instruam se você for uma pessoa que também estiver disposta a partilhar os teus conhecimentos. Você só estará convivendo com pessoas, conseguindo conviver com pessoas que abrem portas, se você for também uma pessoa que abre porta. Você só estará convivendo com pessoas que contribuem, se você também for uma pessoa que contribui. Você só estará convivendo com pessoas que são companheiras, se você for uma pessoa companheira. Né? Por quê? Porque a gente atrai as pessoas que são parecidas com a gente. Você pode ver, as pessoas vão se formando meio que em grupo na sociedade, né? Ah, esse grupo aqui gosta de futebol. Ah, esse grupo aqui gosta de música. Ah, esse grupo aqui, eles gostam desse tipo de coisa. E as pessoas meio que na sociedade vão se formando em grupos.
Isso acontece. As pessoas também que são egoístas também vão se formando em grupo. E as pessoas que se ajudam, as pessoas que abençoam uma outra também vão se aproximando. Porque você é enganado uma vez, você é enganado duas vezes. Mas chega uma hora que você diz, não, essa convivência não é saudável para mim. E aí você se afasta daquela pessoa. Por quê? Porque não é saudável. Porque ela só suga, porque ela te prejudica. Certo? Então, a tendência é que ao longo da tua vida, você vá conhecendo pessoas que contribuem, pessoas que abrem portas, pessoas que instruem, pessoas que são companheiras. À medida que você vai vivendo isso aqui, você vai aproximando essas pessoas de você, tá? E você vai convivendo com essas pessoas. Nós nos aproximamos dos nossos iguais, entendeu? Ao longo da nossa vida, nós vamos ficando cada vez mais junto dos nossos iguais. E se você é uma pessoa desse tipo de conexão, pessoa que instrui, pessoa que abre porta, pessoa que contribui, pessoa companheira, pode ter certeza que você vai estar no grupo de pessoas que são assim, e aí não tem jeito de não crescer. Nós crescemos e avançamos. Olha só isso aqui que eu coloquei. Pessoas têm sonhos, tá? Você tem sonhos, eu tenho sonhos, nós temos sonhos. Todos fazemos parte e contribuímos para a realização dos sonhos de outros ou de outras pessoas que, por sua vez, fazem parte e contribuem para a realização dos nossos sonhos, tá? Então, gente, olha aqui. Primeiro, todo mundo tem sonho. Você tem sonho. A pessoa que está aí na tua casa tem sonhos. Sabia? Teus filhos têm sonhos. O teu esposo, tua esposa tem sonhos. Teus pais têm sonhos. Entendeu? Nós não podemos viver num mundo egoísta achando que só nós temos sonhos que as pessoas não têm. E é muito importante, gente. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Você sabe quais são os sonhos dos teus filhos? Você sabe qual é o sonho do teu pai, o sonho da tua mãe? Você sabe qual é o sonho da tua esposa, qual é o sonho do teu marido? Eu já conheci pessoas que, as pessoas de fora de casa sabiam os sonhos, mas as pessoas de dentro de casa não sabiam o sonho um do outro. O marido contava lá na empresa dele qual era o sonho dele, mas não contava em casa. Não tinha liberdade, ou não tinha intimidade para abrir o coração e dizer, olha, eu tenho um sonho. É muito importante que você pergunte. Talvez faça esse exercício hoje com a tua família. Pergunte para os teus filhos, pergunte para a tua esposa, pergunte para o teu marido, pergunte para os teus pais. Qual é o sonho que você tem? O que você gostaria de fazer? Aonde você gostaria de estar? Que lugar você gostaria de conhecer? O que você gostaria de fazer com a sua vida? Aonde você gostaria de chegar com a sua vida? Todos nós temos sonhos. Agora, gente, presta atenção. De uma forma ou de outra, todos nós fazemos parte do sonho de alguém. Todos nós devemos fazer parte do sonho de muitas pessoas. E entender que as pessoas também farão parte dos nossos sonhos. Você está entendendo, gente, a palavra de Deus para você nessa manhã? Todos nós fazemos parte do sonho de alguém. Devemos ajudar. Todas as pessoas que estão à nossa volta fazem parte dos nossos sonhos. Nós precisamos viver essa conexão, essa aproximação e experimentar o poder de Deus se manifestando. Neemias faz isso. Você vai ver que ele tinha conexão com o rei, porque ele tinha liberdade para abrir o coração. Ele conseguiu conversar com o rei. O rei perguntou como é que ele estava. O rei perguntou o que ele estava precisando. Ele tinha uma conexão. Ele construiu uma conexão na sua vida. Neemias, ele pede cartas para que ele possa se conectar com as pessoas, conversar com as pessoas. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele cria um grupo de amigos. Ele faz uma conexão com pessoas, porque ele não constrói o muro sozinho. Ele monta uma equipe, nós vamos ver isso na frente. Por quê? Porque para realizar um sonho, eu preciso de pessoas. Só que eu preciso entender que as pessoas também têm sonhos e que elas precisam de mim. Elas precisam de você. Comece a fazer esse exercício dentro da tua casa e a ser um instrumento de Deus para que todos dentro da tua casa realizem os seus sonhos. Segunda lição que a gente aprende é precaver. Neemias foi extremamente precavido, porque quando o rei autorizou, primeiro que ele tomou todo o cuidado de falar com o rei.
porque o rei, por causa da tristeza dele, poderia tomar uma atitude até de matá-lo. Ele tomou todo o cuidado, teve todo o tato, ele ora, ele pede orientação de Deus para conversar com o rei. Ele foi todo precavido. Ele esperou a hora certa de falar com o rei. Segundo, ele pede cartas para o rei, para que ele, durante o caminho, o processo que ele está fazendo, ele vai encontrar, Neemias ele ia andar por um caminho perigoso, porque era muito perigoso esse caminho da Babilônia até Jerusalém. Era muito perigoso esse caminho. Ele ia passar por algumas províncias. Então ele leva cartas para entregar. Se alguém quisesse prendê-lo, porque poderia prendê-lo e pegar ele como escravo, ele tinha uma carta do rei, dizendo, não, eu estou enviado pelo rei. E aí ele seria respeitado por todo o caminho que ele caminhasse. Ele foi muito precavido. Quando ele foi conversar com o rei, ele já pediu para o rei, o senhor libera as madeiras também para que eu consiga levar? Neemias, ele antecipou as coisas, ele era organizado, ele planejou, ele antecipou. Isso é muito importante, que a gente tenha esse espírito na nossa vida. Não deixar o Deus dará, não ser inconsequente com a nossa vida. Mas olharmos aí, você tem um propósito de reconstrução, comece a olhar aí para frente, quais são os cuidados que você tem que ter aí para frente. E já comece a cuidar agora. Você está entendendo? Tem muita gente que diz, não, mas Deus vai ver ali na frente. Não, não. Neemias sabia que ele ia ter que passar por 4, 5 províncias. E ele falou, eu preciso de uma carta do rei, porque eu vou ter que passar por essas coisas ali na frente. Então ele se precaviu. Certo? Ele não esperou a coisa acontecer para ele reagir. Ele foi proativo, ele se antecipou. E isso é muito importante. É muito importante que você seja uma pessoa precavida. Que você tome os cuidados que são necessários para que você consiga chegar bem. Antever e se preparar para vencer possíveis barreiras e inimigos que estejam à nossa frente não é falta de fé. Tem gente que fala, mas eu tenho fé, eu tenho fé. Por que você... Não, é que eu tenho fé, vai dar tudo certo. Sabe essa ideia de vai dar tudo certo? Isso é uma falácia. Isso é uma conversa que não leva a lugar nenhum. Sabe essa ideia? Vai dar tudo certo. Esse jeito que a gente tem, às vezes a gente usa. Eu mesmo, às vezes, conversando e tal, a pessoa fala, vai dar tudo certo. Não é bem assim. Sabe, tipo assim, não preciso fazer nada, vai dar tudo certo. Não é bem assim, não. Se eu não fizer nada, não vai dar certo. Eu preciso me precaver, eu preciso tomar os cuidados, eu preciso saber quais são os meus limites, eu preciso saber aonde que eu piso, onde que eu não piso. Eu preciso ser responsável. Eu tenho que fazer um caminho inteligente, um processo inteligente. Tá? Ao contrário, precaver, ele reflete uma vontade real e segura de alcançar o objetivo. Uma pessoa precavida é uma pessoa que está realmente determinada a alcançar o objetivo. Porque, muitas vezes, quando inconscientemente quando eu não tomo nenhuma precaução, eu preciso fazer isso, mas eu não tomo nenhuma precaução, às vezes é porque inconscientemente eu não acredito que eu vou chegar lá. Eu não acredito. Esta semana eu vou fazer tal coisa, mas eu não tomei nenhuma precaução. Eu não me preparei, eu não organizei a semana. Segunda-feira eu vou fazer isso, na terça-feira eu tenho que fazer negócio, na quarta-feira eu preciso organizar aquilo, na quinta-feira eu tenho que ajeitar aquilo, para na sexta-feira eu chegar lá. Então, eu não me precavi. E eu não me precavi muitas vezes porque na minha mente, no meu inconsciente, eu não acredito que eu vou conseguir chegar lá. Certo? Então, toda pessoa que tem convicção de onde ela quer chegar, ela se precavê. Ela toma os cuidados que lhe são possíveis tomar. Existem cuidados, dificuldades que são surpresas no caminho? Claro que existem. Mas se você não cuidar daquelas que são, daquelas dificuldades que você consegue prever, imagine você ter que cuidar das que você não consegue prever e das que você não consegue prever. Entendeu? Então, eu vou cuidar agora das dificuldades do caminho, das barreiras que eu consigo prever, eu vou tomar os cuidados, e aí eu vou ter muito mais tempo para administrar aquelas circunstâncias que aparecem no caminho e que eu não consegui ver. Entendeu? Você está entendendo? Então, se você consegue antecipar algumas dificuldades que estão aí à frente para você alcançar a tua reconstrução, se você consegue antecipar,
e dizer, olha, eu preciso, então eu já vou me preparar nisso, já vou fazer isso, já vou deixar isso aqui organizado, já vou preparar aquilo. Se você já consegue fazer isso, você libera muito o teu tempo, para que quando aparecer alguma surpresa, né, quando aparecer algum desafio nesse caminho, você tenha mais tempo para poder lidar com ele. Por quê? Porque as outras coisas você já se preparou. É muito importante que você seja uma pessoa precavida. Neemias, ele teve outras dificuldades? Claro que teve. Ele teve outras barreiras no caminho? Claro que teve. Só que ficou muito mais fácil para ele administrar, por quê? Porque aquilo que ele pôde precaver, ele já estava preparado. E aí ele tinha mais tempo para lidar com aquelas surpresas desagradáveis do caminho. Você está entendendo como que funciona a vida, gente? Se você quer reconstruir mesmo a tua vida, e eu sei que tem um monte de gente aqui que está querendo reconstruir, primeiro que se você não assistiu os episódios anteriores, assista todos os anteriores. Hoje é o 7º. Desde segunda-feira nós estamos estudando. Estuda 2 a cada dia, que daí você vai acompanhar a gente. Se você quer reconstruir de fato a tua vida, esses 2 pontos são essenciais. Primeiro, o de conexão. Você precisa se aproximar de pessoas que te instruam, pessoas que te abram portas, pessoas que contribuem com a tua vida, pessoas que são companheiras de verdade. No dia de chuva e no dia de sol. Para que você consiga se conectar com essas pessoas, você precisa ser uma pessoa que instrui, que compartilha os teus conhecimentos, uma pessoa que abre portas, uma pessoa que contribui, uma pessoa que é companheira. Então, aquilo que eu quero receber, eu dou. Você está entendendo? Então, o tipo de pessoa que eu quero ter ao meu lado, caminhando comigo, eu vou ser. Entendeu? Eu vou ser. Se eu quero pessoas íntegras caminhando comigo, eu vou ser íntegro. Se eu quero pessoas saudáveis caminhando comigo, eu vou ser saudável. Entendeu? Então, conexão é extremamente importante. E precaução. Ser uma pessoa precavida. Você ganha muito tempo com isso. Você chega muito mais rápido. Você consegue melhorar muitas coisas. Você consegue produzir muito mais quando você é precavido. Porque aí você não precisa ficar no desespero, fazendo as coisas de qualquer jeito. Uma pessoa precavida, ela sai da mediocridade e ela alcança o ponto da excelência. Agora, uma pessoa que não é precavida, uma pessoa que não se prepara, uma pessoa que não se antecipa, uma pessoa que não é proativa, ela vai caminhar sempre nos trilhos da mediocridade. Porque ela não consegue, ela consegue, se ela tiver habilidade, ela consegue até caminhar no caminho médio. Mas ela nunca consegue caminhar no caminho acima. Ela nunca consegue estar no caminho da excelência. Se você quiser caminhar pelo caminho da excelência, você precisa se precaver. Você precisa se antecipar. Você precisa organizar a tua semana. Por exemplo, hoje é o primeiro dia, domingo. Amanhã você começa a ir para o trabalho, começa a fazer as coisas. Então, uma pessoa precavida, ela organiza a semana. Olha, na terça eu preciso fazer isso, na quarta é isso, amanhã eu vou ter que fazer isso aqui. Ela faz uma agenda, ela se organiza. E foi isso que Neemias fez. E isso fez uma diferença enorme no resultado final da sua vida. Tá certo? E a terceira lição, a última lição de hoje, gente, é essa daqui, ó. Se você, gente, olha só, se você quer reconstruir, e eu quero reconstruir, se você quer reconstruir, esteja preparado para se conectar com pessoas, procure pessoas saudáveis para você se conectar e vai se desamarrando de pessoas que não são saudáveis, que não querem nada com a vida, certo? Você vai se conectar com pessoas que vão te ajudar e você vai se conectar com pessoas que você pode ajudar. Entendeu? Então, isso é muito importante, gente, porque não é só achar pessoas que vão me ajudar. Eu preciso também ajudar pessoas. Então, é assim, eu vou me aproximar de pessoas que vão me ajudar e eu vou ajudar pessoas que estarão se aproximando de mim para serem ajudadas. É o mesmo processo. E aí eu vou estar crescendo e vou estar possibilitando que outras pessoas também cresçam. E isso é uma corrente do bem que vai ajudando todo mundo. Gente que não quer crescer, eu não quero perto de mim. Mas gente que quer crescer, vem porque eu vou te ajudar. Tá bom? Nós precisamos fazer as nossas conexões. Segundo, precaução. Eu preciso me precaver. Eu preciso me prevenir. Eu preciso me antecipar. Se eu quero chegar com segurança
no ponto da reconstrução, eu preciso me antecipar. Eu não vou deixar para a hora que acontecer eu tomar uma posição. Eu vou estar preparado. E terceira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, ter um entendimento de que a partir do momento que eu desejo reconstruir, eu vou começar a incomodar pessoas. Porque, gente, todo mundo vai se ajustando na medida que a nossa vida foi construída. Então, você construiu a tua vida desse jeito. Vou pegar o exemplo aqui. O camarada constrói a vida dele sem responsabilidade, sem juízo, sem nenhum compromisso, uma vida completamente sem direção. Ele construiu a vida desse jeito. Aí um dia ele estava aqui e ele ouviu essa palavra. E aí ele se apaixonou pela palavra de Deus e ele disse, eu vou ouvir a semana inteira, e começou a ouvir, ouviu todos os estudos que a gente fez até aqui, ouviu todos os estudos até os 52, e esse cara, ele decidiu mudar a vida dele. Ele disse, eu vou reconstruir a minha vida. Quando ele decidir reconstruir a vida dele, ele vai ter um monte de problema com pessoas ao seu lado. Porque todas as pessoas que estão ao entorno desse camarada aqui, eles estão acostumados com este camarada vivendo esta vida. A partir do momento que você decide viver uma outra vida, você vai incomodar pessoas. Porque você vai tirar pessoas da zona de conforto. Porque as pessoas já estão confortáveis naquela vida que já acostumaram. Por exemplo, se você decidiu sair da mediocridade e se tornar uma pessoa excelente, você tem pessoas à tua volta. E esse caminho da mediocridade para a excelência provoca mudanças. E ninguém gosta de mudança. Ninguém gosta de mudança. Você pode ver que se você vai em algum lugar, você sempre procura sentar mais ou menos no mesmo lugar. Você sempre procura agir da mesma forma. A gente sempre procura, a maioria das pessoas, comer sempre a mesma coisa. Nós temos dificuldade. Você chega no guarda-roupa, você pega sempre a mesma roupa. Certo? Por quê? Porque a gente tem dificuldade com mudança. Nós vamos nos adaptando às mesmas coisas. E a partir do momento que você decide mudar, você vai incomodar pessoas. A partir do momento que você decide, por exemplo, eu vou mudar a nossa casa. Nossa casa está uma bagunça. Ninguém está estudando, os filhos não estão estudando, não estão levando a escola a sério. Eu não estou levando o meu trabalho a sério. Eu estou trabalhando de qualquer jeito, só porque eu tenho segurança no trabalho e não tenho certeza que eu não vou ser mandado embora, eu acho, né, que tem. Então, eu vou fazendo de qualquer jeito. Sabe, meu casamento, nosso relacionamento aqui em casa é de qualquer jeito. E não vai ser mais assim. E nós iremos mudar a realidade da nossa casa. Quando você fala isso, todo mundo toma um susto. Porque todo mundo está acostumado com essa vida. Todo mundo, mesmo que seja uma vida miserável, mas todo mundo se acostuma. A partir do momento que alguém toma a decisão de fazer diferente, de mudar as coisas, pode ter certeza que vai ter gente que vai se incomodar. Vai ter gente que vai se incomodar. E não foi diferente com Neemias. O texto bíblico já apresenta aqui, Neemias vai ter muita dificuldade com esses camaradas. Neemias vai ter muita dificuldade com Sambalate, com Tobias e com um grupo de pessoas durante toda a construção, gente. Isso aqui eu já vou antecipar para você. Não é agora só. Durante toda a construção. Porque as pessoas ao lado não querem ver ninguém crescendo. Porque quando uma pessoa decide crescer, condena elas. Eu estou vivendo uma vida medíocre e você está vivendo uma vida medíocre. Mas está tudo bem. Nós dois somos medíocres. Mas a partir do momento que você decide ser excelente, você começa a me incomodar. Porque você me condena. Você me condena porque eu estou vivendo uma vida muito pequena. E eu não quero mudar. Em vez de eu me inspirar em você, que está querendo sair da mediocridade para a excelência, a tendência natural das pessoas é essa, tentar puxar você para baixo. Em vez de eu tentar crescer e te acompanhar, eu vou tentar puxar você para baixo. Volta aqui do jeito que estava. Porque as pessoas têm muita dificuldade de mudar. Então, se você quer reconstruir, você tem que estar muito certo disso. Porque pessoas que você ama e pessoas que te amam, às vezes vão resistir a essa mudança. Vão resistir a essa reconstrução. Porque já se acostumaram. Ainda que seja ruim, mas a gente já se acostumou. É ruim, mas a gente acostumou. Agora, se eu quero ter uma vida melhor, eu tenho que estar preparado a enfrentar as oposições. E as oposições, elas vão acontecer. E a gente vai falar muito sobre isso nos próximos dias aí.
Pessoas que se levantam para se opor ao projeto e ao sonho que nós temos. Se eu quero realmente reconstruir, eu tenho que estar disposto a enfrentar as oposições. Com respeito, às vezes com energia, mas eu preciso enfrentar as oposições, aqueles que se opõem ao projeto. Quando você começar a agir, alguém se sentirá incomodado e ficará profundamente irritado. É isso que acontece aqui com Sanbalate e Tobias, quer ver? Eu vou colocar aqui até o texto, estamos terminando já. Eu vou colocar o texto aqui no verso de número 10, olha o que diz aqui. Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Eles ficaram bravos, porque eles perceberam que alguém estava interessado em restaurar, em ajudar o povo de Israel a se levantar. Ficaram irritados, ficaram bravos. E eles vão de todo jeito tentar impedir Neemias de chegar ao êxito no seu projeto. Então, se eu quero reconstruir, eu preciso ter convicção de que eu terei esses enfrentamentos, tá? Eu quero terminar aqui dizendo para você isto nesta manhã. Assim como eu, você quer reconstruir. E para reconstruir, nós precisamos de conexões. Nós precisamos de relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. Pessoas que nos instruem, pessoas que abrem portas, pessoas que contribuem, pessoas que são companheiras. Procure esse tipo de gente para andar ao teu lado. Se afaste de gente que não te oferece isso. Gente que não é companheira, gente que não contribui, gente que não abre porta, gente que não compartilha os seus conhecimentos. Fica longe dessa gente. E a melhor maneira de você encontrar esse tipo de pessoas aqui é sendo uma pessoa assim. Seja uma pessoa que instrui, uma pessoa que abre porta, uma pessoa que contribui, uma pessoa que é companheira. Porque se você não for esse tipo de pessoa excelente aqui, esse tipo de companhia excelente, eles não vão querer ficar perto de você. Porque esse tipo de pessoas aqui querem ficar ao lado de pessoas que fazem isso também. Porque, gente, você vai precisar de pessoas para te instruir e você também vai instruir pessoas. Você vai precisar de pessoas que abram portas para você e você também vai abrir portas para as pessoas. Você vai precisar de pessoas que contribuem com a sua vida e você vai contribuir com a vida de pessoas. Você vai precisar de pessoas que são teus companheiros e companheiras e você vai precisar ser companheiro e companheira na vida das pessoas. Ao mesmo tempo que você vai precisar de pessoas que estão te ajudando, você vai ter pessoas para ajudar. Mas, gente, se aproxime de pessoas que possam te ajudar. E se aproxime de pessoas que de fato queiram ajuda. Não perca tempo com gente que não quer nada com a vida. Esse bando de gente tem que ficar entre eles. Nós temos que ficar ao lado de pessoas que querem reconstruir. É duro, mas é a verdade. Não perca tempo, gente. Em nome de Jesus, não perca tempo, tá? Segundo é esse daqui, precaver, seja precavido. Não vá para a batalha sem estar preparado. Faça que nem Davi. Quando Davi foi lutar com o gigante, Davi foi precavido. Porque Davi, ele vai até o ribeiro e ele pega 5 pedras, ele escolhe 5 pedras lisas. Olha só, Davi ia lutar contra o gigante. Ele ia lutar com uma funda. O gigante estava todo preparado, paramentado. Davi, ele vai se preparar, ele vai lá, ele escolhe as melhores pedras e diz que ele escolheu 5 pedras. Ele precisou de quantos para derrubar Golias? Ele precisava de uma. Mas ele pegou quantos? Ele pegou 5. Por quê? Porque ele era precavido. Ele se preparou. Ele falou, se eu não acertar a primeira, eu acerto na segunda. Se eu não acertar na segunda, eu acerto na terceira. Você está entendendo, gente? Ser precavido, ser cuidadoso com a vida, ser zeloso com a vida. E terceiro, ter a certeza de que você vai incomodar muita gente. Porque as pessoas vão se incomodar quando você decidir lutar e reconstruir a tua vida. Tá? Eu lembro de uma pessoa essa semana que estava falando para mim assim, pastor,
Quando eu comecei a caminhar no caminho de Deus, eu quase desisti, porque pessoas de dentro da minha própria casa, da família, falavam assim para mim: agora virou crente, agora tá com a Bíblia debaixo do braço, agora virou crente, agora, sei lá, vamos ver até quando que isso vai e tal. Tem gente que se incomoda quando você quer se tornar uma pessoa melhor. Não tem problema, faz parte da vida. Na verdade, o problema deles não é com você, o problema deles é com eles mesmos. Porque toda vez que uma pessoa decide crescer na vida, ele acaba, de alguma forma, condenando aqueles que não querem crescer. E aqueles que não querem crescer, em vez de se inspirarem e quererem crescer também, muitas vezes eles querem impedir você ou te desanimar do teu crescimento. Palavra de Deus para o teu coração e para a tua vida nessa manhã. Vamos orar? Colocando diante do Senhor a nossa vida. Eu creio que Deus falou muito ao nosso coração nessa manhã, ministrou a nossa vida e que Deus te dê um ótimo dia. Obrigado, Deus, por essa manhã. Abençoe o coração e a vida de cada um. Obrigado pela tua presença, por tua graça, Deus. Tanta gente aqui com a gente nessa manhã, Pai. Eu te louvo pela vida de todos que estão aqui, Pai. Muita gente mesmo. E eu te agradeço. E peço a tua bênção sobre cada lar, sobre a vida de cada um que está aqui, sobre cada família que está aqui representada. Que o Senhor ministre, Deus, com o teu Espírito Santo e com o teu poder, Pai. Dá um domingo muito abençoado. Deus, um dia em família para a maioria. Alguns terão que trabalhar, que o Senhor abençoe. Alguns estão viajando, talvez longe da família. Que o Senhor abençoe toda a família, Pai. Aqueles que estarão em casa, dá um almoço abençoado, uma tarde abençoada, uma tarde gostosa, um dia gostoso, Pai, em família. Abençoe, Senhor Deus, tudo que cada um aqui for fazer, Pai. Abençoe, Deus, todo o teu povo, abençoe a tua igreja espalhada pelo Brasil e tantos lugares, Pai. Todos os lugares, todas as portas que se abrem para ouvir o teu evangelho, para falar do teu amor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, nesse dia. Obrigado, Deus, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre todos. E nos ajuda, Pai, a nos encontrarmos com pessoas que, de fato, queiram crescer e possam nos ajudar. Nós queremos ajudar pessoas a crescerem e queremos, ó Pai, ser ajudados por pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Aproxima, Deus, pessoas saudáveis de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa prevenção, Pai, a estabelecermos, Deus, os pontos estratégicos e prepararmos a nossa vida para a nossa luta. E também, Deus, eu peço a Ti que o Senhor esteja nos ajudando contra todos que se levantam, Pai. Contra todos que se levantam, Pai. Ajude, Deus, e abençoe, Pai, a vida de cada um que está aqui. Deus, colocamos todos os pedidos de oração que foram apresentados nessa manhã diante da Tua presença. Que o Senhor esteja atendendo e abençoando cada um, Pai. Abençoe também, Deus, cada família, cada lar. Abençoe esta casa. Abençoe, Deus, este povo aí, todos, Pai, aqueles que estão deitados ainda, aqueles que já estão em pé. Abençoe toda esta família, Pai, dentro dessa casa. Abençoe, Pai, esta semana, que seja uma semana vitoriosa, uma semana tremenda na Tua presença. Nós colocamos todos diante do Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente na tua vida, na tua família, na tua casa, hoje e sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.